Questão 274, Enem 2017, aplicado nas unidades prisionais. Muito fácil. Vamos resolvê-la de forma rápida e em seguida eu passo algumas explicações extras para quem não entendeu. O hidrocarboneto só tem carbonos e hidrogênios, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil específico, esse desenho aqui, apresentado, jogo rápido. Ligação π é insaturação. Insaturação é ligação dupla ou tripla. Lembrando que a ligação π é a segunda a ser formada quando se formam duas ligações. A primeira é a sigma, a segunda é π. Aqui tem uma dupla, certo? A primeira a se formar é a ligação sigma. A segunda é a π. Okay? Então aqui tem uma ligação π. Não necessariamente é a de baixo, poderia ser a de cima. Tal. A mesma coisa aqui, eu vou chamar essa aqui, a primeira a ser formada, de sigma. E a segunda, π. Então tem duas ligações π por enquanto. E aqui na ligação tripla, uma outra insaturação, a do meio, eu vou chamar de sigma, eu gosto de chamar do meio de sigma, porque ela vai ficar protegida pelas ligações π que são externas, que são aquelas passíveis de receberem hidrogenação, ou seja, ainda não estão saturadas de hidrogênio. Então, total, 1, 2, 3, 4 ligações π. Okay? Desenho aqui no computador para mim é difícil de fazer, então, se você não entender muito bem, segue a explicação mais detalhada no papel. Quantas ligações π, essa estrutura química isolada de folhas de flores de determinadas plantas. Quantas ligações π ela possui. Lembrando que existem dois tipos de ligações, que a gente estuda muito na química orgânica, que além da π são as ligações sigma. Se você não tem ideia do que seja essa estrutura aqui, por essa representação, eu vou marcar todo local que tem átomo de carbono. Então aqui tem carbono, aqui, aqui, aqui. Então olha, é um ciclo com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com uma ligação dupla. Depois, isso aqui é um carbono, isso aqui é outro, mais um. Em todos os vértices tem carbono, na extremidade tem carbono. E o que são esses 3 traços aqui? Isso aqui é uma ligação tripla, então significa que tem um carbono aqui e também tem um carbono aqui. Então são 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, a tripla, 6 e mais um. Por que esses carbonos foram desenhados assim em zigue-zague e esses aqui em linha reta? E esses aqui em ângulos de 120 graus? Antes de responder essa pergunta, vamos colocar os hidrogênios aqui. Tá? Nesse tipo de fórmula de traços, a gente omite os hidrogênios para simplificar o desenho. Tá? Então a gente completa agora com hidrogênios até as 4 ligações do carbono. Esse tem uma ligação, então esse carbono tem uma tripla e uma simples, então já são 4. Próximo carbono, uma tripla e uma simples, já são 4. Esse carbono, 2 simples, então faltam 2 hidrogênios, 2 simples, 2 hidrogênios, 2 simples, 2 hidrogênios, 2 simples, 2 hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono, uma simples, uma dupla, total 3. Um hidrogênio. Uma dupla, uma simples, 4. 2 simples, 4. 2 simples, 4. Então, olha, ao invés de desenhar essa estrutura toda cheia de hidrogênios, a gente pode representar como apresenta a figura, tá? Aí se você não lembra do porquê que é assim, você vai voltar nas aulas lá sobre a química do carbono, sobre a hibridação do carbono, tá? Para ver que existem 3 tipos de hibridação do carbono. Existe o carbono sp3, existe o carbono sp2 e existe o carbono sp. Tá?
O carbono sp3 é o carbono que tem as 4 ligações simples, tá? E o desenho formado aqui é a geometria dele é um tetraedro, ok? O carbono sp2, ele tem as 4 ligações, porém é uma dupla e 2 simples. Aqui no tetraedro, os ângulos são de aproximadamente 109,5 graus, 110 graus aproximadamente. Nessa geometria do sp2 é trigonal. Trigonal, esses ângulos entre as ligações, né? O maior ângulo possível aqui, que é no plano, dá 120 graus cada ângulo desse aqui, ok? E o carbono sp é o carbono com as 4 ligações distribuídas da seguinte maneira: uma simples e uma tripla, com ângulo de 180 graus, né? Os ligantes alinhados. Essa aqui é a linear. O carbono sp3, ele tem todas as ligações simples. As ligações simples são todas do tipo sigma, tá? Sigma, sigma e sigma. Todas as 4 ligações são sigmas. Por quê? Porque isso aí ocorre, para você que já assistiu às aulas. Se você não assistiu às aulas de química do carbono, você não vai entender. Volta lá e assista. Esses aqui são os orbitais sp3, né, de 2 átomos de carbono diferentes, quando eles se encontram frontalmente, quando esse orbital encontra outro orbital frontalmente. É a ligação simples, que é do tipo sigma. E quando sobram orbitais, como é o caso do carbono sp2 e do carbono sp, né, no sp2 sobra um orbital em pz. No sp sobram 2 orbitais, um em pz e outro em py. Esses orbitais não hibridizados aqui, lembrando que se você não viu as aulas de química do carbono, você não vai entender nada do que eu estou falando. Isso é só relembrando que os orbitais que sobram, vou colocar aqui, ó, pz de um carbono, pz, isso aqui é um carbono, o orbital pz dele, isso aqui é outro carbono, outro orbital pz dele. Se isso aqui for para a esquerda e isso aqui for para a direita na hora de uma ligação, se eles se encontrarem aqui lateralmente, né, o volume dos orbitais que se encontra aqui é maior. E isso aqui, esse encontro lateral dos orbitais, é uma ligação do tipo π. Tá? Então, ligação π só tem em carbono sp2 e carbono sp. Né? A ligação π também é chamada de insaturação. Por que é uma insaturação? Porque é onde pode ocorrer hidrogenação. Depois que a molécula da química orgânica está completamente hidrogenada, ela fica saturada. Quando ela está cheia de ligações simples apenas, ela não aceita mais reação de hidrogenação, porque ela já está cheia de hidrogênios. Se ela tiver ligação π, ela ainda aceita a reação de hidrogenação. Ela não está saturada de hidrogênio, por isso, insaturada. As insaturações são as ligações π. Tá? Que são externas em relação à ligação sigma. Uma ligação sigma estaria aqui dentro, ó, envolvida pela ligação π. Então a ligação sigma é protegida, ok? Então ligação π é todo carbono sp2 e carbono sp que pode fazer. Tá? E esses carbonos são aqueles que apresentam ou uma ligação dupla e 2 simples, ou uma ligação simples e uma tripla. Pode ser também, né? No caso do carbono, está fazendo 2 ligações duplas que eu tinha esquecido de comentar aqui. Também vai ser linear, tá? 2 duplas. Nesses casos, a primeira ligação que se forma é a ligação sigma, é o encontro frontal dos orbitais. Depois que ocorre o encontro frontal, que eles se aproximam, aí os laterais podem encontrar. Tá? Então, toda primeira ligação é do tipo sigma. Depois, caso haja possibilidade, é π. Ok? Então, ó, por isso essa estrutura é reta aqui, né? Porque aqui tem um carbono, aproveitando, tem outras questões que tratam disso. Esse carbono aqui, ó, é do tipo sp, esse é do tipo sp, esse está com 4 ligações simples, esse é sp3, esse 4 ligações simples, sp3, tem um sp2 por aí, aqui, ó. Uma dupla e 2 simples. Esse carbono aqui é sp2, esse aqui também é sp2.
Onde estão as ligações π? Uma dessas aqui, não necessariamente a de cima, poderia ser a de baixo. Isso aqui é uma ligação π. E duas dessas aqui, né? Isso é uma π, isso é outra π. A do meio é a sigma. Tem mais alguma em saturação? Tem uma que eu esqueci de desenhar, tá, gente? Ó, ela tá aqui, ó. Eu esqueci de passar para cá. Aqui tem uma ligação π também, tá? Então, total de ligações π, duas na tripla, uma nessa dupla e outra nessa outra dupla. 4 ligações π. Beleza? Bons estudos. Até a próxima.